Aluguel na Flórida. Eu sou a Jane Pietroni e hoje nós vamos falar sobre uma das escolhas mais importantes da sua jornada para a casa própria. Como encontrar e escolher o corretor de imóveis ideal, aquele que realmente vai estar ao seu lado e defender os seus interesses. Gente, eu sou corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos e eu sei bem como é importante essa escolha, tá? Não é só porque eu sou corretora não, gente, é porque o corretor de imóveis, ele é crucial para que você faça suas escolhas certas, escolha o imóvel certo e para que toda a sua negociação seja tranquila e eficiente, tá? Então, por que que é tão importante esse corretor? O corretor, tá? Ele não serve apenas para abrir as portas e agendar visita, gente. Não é isso. Isso aí é um detalhe do que o corretor de imóveis faz, tá? Ele é o seu guia, ele é o seu conselheiro e ele é o seu protetor durante toda a negociação. Então, o que que um bom corretor pode fazer? Um bom corretor, ele pode te ajudar a evitar ciladas, negociar o melhor preço e as melhores condições no seu contrato. Também pode indicar os profissionais de confiança para que toda a sua transação, para que toda a sua compra seja tranquila do começo ao final. Quem são esses profissionais? Esses profissionais são os inspetores, na hora que você vai fazer uma inspeção na casa, são os financiadores, na hora que você vai escolher o banco para fazer o seu financiamento, são todos os profissionais, o cartório, todos os profissionais que estão correlacionados à sua compra. Existem, gente, mais de 20 profissionais que, direta ou indiretamente, vão estar participando de uma compra de imóveis. Olha só, você fica imaginando 20? Existem mais de 20. Muitos deles você nem vai saber que ele existiu, que ele trabalhou, mas sim ele participou dessa transação, desse momento da sua vida com alguma coisa, ok? Agora é o seguinte, gente, eu vou começar a realmente falar para vocês o que não escolher, tá? Primeiro vamos lá. Existem milhares de corretores de imóveis. Aqui na Flórida, na nossa área, existem mais de 350 mil corretores de imóveis. Então, através de todos esses pontinhos no céu, qual que é aquele que você deve escolher? Qual é aquela estrela que você deve estar olhando, tá? Então vamos lá. Vamos falar então, como é muito difícil entre todos, vamos falar o que você não deve escolher, tá? Não escolha a estrela cadente. Vamos determinar essa estrela cadente, tá? Vamos lá. Quem você não vai escolher? Você não vai escolher o corretor de imóveis do vendedor. Tá? Por quê? Porque ele representa o dono do imóvel, gente. Ele não vai representar você. Ele não vai estar do lado, tá? Às vezes a pessoa vai lá num open house, tá? Olha a casa, o representante do dono está lá e ele quer fazer essa negociação diretamente com quem vai estar trabalhando contra ele, não a seu favor. Gente, isso é esperto? Isso é uma coisa, uma, uma posição estratégica que vai ser eficiente para você? Eu não acho, tá? Então, o que você não deve escolher é quem está trabalhando não a seu favor ou contra você. Então, o corretor que representa o dono do imóvel, seria o último opção, minha última opção seria trabalhar com quem está trabalhando para o lado oposto, tá? Então, corretor do vendedor, não é legal, tá? Não é legal.
Corretores que só falam em vender, 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 vender e coloca o interesse dele, a comissão dele, a vontade dele em cima da tua, tá? Então, aquele corretor que só vai te mostrar casas se estiver sendo bem remunerado, hum, ele está pensando em você primeiro ou está pensando nele primeiro? E você saca isso nas conversas, gente. Você sabe qual que é a intenção da pessoa. É, numa frase aqui, uma frase outra, você sabe qual é o interesse da pessoa. Então, os corretores que só querem saber de vender e de ter o dinheiro no bolso dele, corra deles, gente. Você quer alguém, tá? Você quer alguém que tem um coração de professor, aquele que tem está disposto a te explicar tudo com paciência e clareza, tá? Então, procure aquele corretor que tem um coração de professor. É assim, uma dica, uma luz, tá? E é claro que você vai fazer uma entrevistinha com esse corretor. Você vai conversar com um, você vai conversar com outro. E sim, você pode, você deve entrevistar um corretor para ver se ele é a pessoa ideal para você. Então, o que que você deve perguntar? Vamos lá. Você já trabalhou com compradores como eu? Vamos dizer que você é um comprador que você está comprando pela primeira vez, que você precisa de muita explicação, que você precisa de explicação de terminologia até explicação de como a pode me dar segurança nas decisões que eu posso tomar. Então, você ajuda os seus clientes a se sentirem seguros nas decisões? É uma pergunta, gente. Me diga se você trabalha um tempo integral com imóveis ou se isso é um trabalho, um dos seus trabalhos, ok? Você vai perguntar: isso daí é o seu part-time ou você trabalha o tempo todo como corretora? Eu posso estar te ligando num sábado, num domingo? Qual o seu horário de trabalho? Você tem que saber qual que é o tempo que o seu corretor vai ter disponível para você, ok? E qual vai ser a sua comunicação comigo? Você gosta de se comunicar por e-mail? É por telefone? Qual é a frequência que você vai estar se comunicando comigo? Quando eu te mandar um e-mail, vai demorar 2 dias para vir a resposta? Se vai demorar 2 dias, você tem que saber, gente. Olha, eu sou um corretor que respondo meus e-mails somente uma vez por dia, então pode demorar 2 dias para você receber uma resposta. Pergunte, é teu direito de perguntar. Qual a sua frequência de comunicação? Eu posso estar me comunicando por WhatsApp? Eu posso te deixar mensagem de voz? Qual que é a velocidade que você atende você responde às suas ligações? Pergunte a frequência e qual o tipo de comunicação que vocês vão estar usando. E, gente, isso tem que ser paralelamente com o que você precisa. Se você é uma pessoa que tem uma necessidade de conversar com o seu corretor simplesmente depois do horário de comercial, vamos dizer que você precisa de estar falando com o seu corretor só depois das 6 horas da tarde, você tem que ver se o teu disponível para isso. Então, pergunte já desde o começo. Não comece a entrar numa transação com a pessoa e descobrir que depois das 6 horas da tarde a pessoa não te responde mais e você tem que esperar o dia seguinte para falar com o teu corretor. Para você não pode não ser legal isso, pode não ser eficiente. Então, pergunte qual a frequência da comunicação que você vai ter com o seu corretor, tá? E olha só, gente, olha a dica de 1 milhão. Preste atenção mais nas respostas que essa profissional vai te dar do que no currículo. Às vezes a pessoa tem um currículo lindo. Ah, eu vendi mais de 2.000 casas na minha carreira. Agora, você é tão ocupado, você é tão bam bam bam, que você vai ter tempo para mim?
Ou você vai conversar comigo só na primeira vez e depois você vai colocar um terceirizado para estar falando com você, aquele terceirizado que não te atende bem, que não sabe de nada. Que eu vou ter que ficar esperando você o teu terceirizado perguntar para você me dar a resposta de volta, para o terceirizado responder para você. É esse o meio de comunicação que você quer ter? Então, muito cuidado com as pessoas que têm um currículo lindo, mas na hora do vamos ver, não tem a eficiência que você precisa, a comunicação que você precisa, tá? Eu sempre vou preferir ser o único cliente de alguém do que ser mais um cliente para aquele alguém, porque mais um cliente, ele vai te tratar como qualquer um. Eu quero ser sempre o cliente número um. Então, às vezes, eu prefiro estar trabalhando com um corretor que tem prioridade vai ser tua, tá? Do que você entrar na fila e ter que pegar ficha para falar com a pessoa, entendeu? Ah, pegou o teu ticket, pegou sua ficha, qual que é o seu número? Espera aí, daqui meia hora eu te respondo, tá? Então, veja sua necessidade, vê o seu nível de tolerância, vê o quão você quer ser atendido, qual é a frequência e converse e descubra isso do seu profissional, tá? E lembre-se, gente, mais do que anos de experiência, você precisa encontrar alguém que você sente conexão e confiança. Se você não sentir conexão e confiança, a pessoa pode ter meses de experiência, a pessoa pode ter um ano só de experiência. Se você tiver uma conexão legal, se você tiver confiança nessa pessoa, se você sabe que aquela pessoa, embora não tenha anos e anos de experiência, ela vai procurar as informações para você, ela vai estar disponível para você, às vezes é o que basta, tá? Então, não ligue para a experiência do corretor, sim para a conexão e a confiança que foi gerada entre vocês, tá? Sabe se aquela pessoa vai te dar segurança? É logo, gente, na conversa inicial você descobre. Com as perguntas que eu falei para vocês essenciais, você vai descobrir já de cara se esse profissional vai ser ideal para você, tá? Esse corretor é certo para você? Gente, confie no seu instinto, tá? Não confie no currículo, não confie em número de casas vendidas, confie naquele teu instinto. Ah, eu gostei dessa pessoa, essa pessoa, ela vai ser a pessoa correta para me atender, ok? Então, lindo. Já sei o que perguntar para o corretor, já sei as perguntas corretas, já sei que eu tenho que me identificar com essa pessoa e ter confiança nela. Mas onde eu posso procurar uns bons corretores? Onde que eu posso buscar esse corretor? Onde eles estão? Então, você pode encontrar os bons corretores através de indicações minhas, por exemplo. Às vezes eu tenho pessoas que me ligam e eu não trabalho naquela área e eu indico os corretores que eu confio e gosto em outras áreas. Então, por exemplo, se alguém entrar em contato comigo e falar assim: olha, você vende uma casa em Tampa? Gente, eu não vou até Tampa, é muito longe, mas eu tenho alguém que eu posso indicar lá. Orlando, mesma coisa. Então, indicações de outros profissionais locais, você pode contar com isso, tá? Plataformas que fazem propaganda desses corretores. Então, por exemplo, você está lá no Zillow ou no Realtor.com ou no Redfin. Os corretores eles pagam para estar ali fazendo aquela propaganda. Às vezes você está numa área e você vê aquele mesmo corretor, aquele mesmo corretor, aquele mesmo. Fala, nossa, o cara deve dominar a área. Por que não ligar para esse corretor e ver se realmente ele vai poder te atender? Tá? Então você pode encontrar esses corretores através das propagandas que eles fazem online, tá? E você pode também ter indicações de amigos que compraram recentemente, amigos de família, tá? Olha, você comprou uma casa ou olha, você acabou de comprar uma casa, você me contou, quem foi teu corretor? Ele foi legal com você? Você recomenda? Pega recomendações de amigos, seus familiares que compraram recentemente. Provavelmente esse corretor, ele pode estar disponível para te ajudar, tá? E olha só a dica, gente. Você vai ler, se você está procurando online, tá? Ou você está procurando uma referência, você vai procurar o nome desse corretor e você
procurar as avaliações online e vê-las com atenção, tá? Você faria, né, um para falar mal e postar em lugares, e você precisa de 10 para falar bem, né? Então, o que acontece? Você pode ter 10 falando bem de você, da sua profissão, da sua pessoa, mas ninguém publica. Mas aquele um que não deu certo, que deu algum problema, esse um ele vai estar postando online, ele vai querer sujar o nome do profissional, coisa assim. Então, quando você vai ler as avaliações online, veja com atenção, tá? Se você está procurando um corretor, falei assim, nossa, mas esse corretor parece ser o ideal para minha área, ele tem a maioria das listagens, puxa vida, e eu queria muito falar com ele. Você começa a ler os reviews e vê um review ruim, não tenha medo de perguntar para esse corretor o que aconteceu. Você teve um review ruim. Posso entender o que aconteceu? Entre em contato com esse corretor e pergunte, faça a sua entrevista. Não é porque teve uma avaliação ruim que aquela pessoa é ruim, tá? Às vezes foi um mal entendido, ou às vezes a pessoa não tem nem base de estar escrevendo aquilo, tá, gente? Então, presta atenção nas avaliações e não leve as avaliações como 100% certeiras, ok? E realmente procure as avaliações. Um corretor que não tem avaliação nenhuma, pergunta também por quê? Por que você não tem avaliação online nenhuma? Por que você não tem nada? Pergunte, porque às vezes é o critério daquele corretor, ou ele não gosta de tecnologia ou alguma coisa assim, então pergunta: "Por que você não tem?". Tem gente que não tem porque não liga para isso, tem gente que não tem porque é ruim, ou tem gente que não tem por a avaliação online, porque não tem tempo de fazer uma avaliação online. Então vai atrás, pergunta, faça a sua entrevista, tá. Agora, muito importante isso daí, gente. Quem paga o corretor de imóveis, tá? Quem paga, tá? Então, recentemente as leis foram mudadas, tá? E quem paga o corretor é o seu cliente, tá? É aquele customer, é aquela pessoa com que você atende, tá? Então, as regras de muitos anos, mais de 100 anos, quem pagava o seu corretor é o vendedor do imóvel. Então, a pessoa listou o imóvel, ela faz um contrato com a pessoa que listou aquele imóvel, e essa pessoa decidiu que vai se pagar, por exemplo, 6% de comissão, esses 6% em cima do valor que foi acertado de compra e venda, e uma porcentagem vai para o corretor que está trabalhando para o comprador, e a outra porcentagem vai para a pessoa que listou a casa, que está representando, no caso, o dono do imóvel. Porém, isso mudou, tá? Então, receba orientação profissional do seu corretor, de como está funcionando na sua área, ok? Cada um paga o seu. Mas, Jane, nunca escutei isso. Você está louca. Eu tenho que pagar o corretor além do meu down payment, além do meu closing costs, além disso, além daquilo? Sim, você agora tem que pagar o seu corretor. Porém, existem épocas e épocas, tá? Agora que nós estamos numa época onde nós chamamos de buyer's market, quer dizer que nós estamos caminhando para uma fase onde os compradores têm uma posição no mercado privilegiada. Então, esses compradores, tá, estão no mercado onde você pode negociar legal o preço do seu imóvel, você pode pedir para o dono da casa pagar o seu corretor. Olha que lindo, tá? Ó, vou falar de novo. Você pode pedir para o dono da casa pagar o seu corretor, tá? Isso quer dizer que a obrigação agora é cada um paga o seu, tá? O comprador paga o seu corretor, o dono do imóvel paga o seu corretor. Porém, você pode negociar, você pode pedir para o seu corretor negociar isso na venda. Isso faz parte da negociação agora. Você pode estar sim pedindo para que o dono do imóvel pague o seu corretor. Então, converse com o seu corretor, veja quais são as estratégias de mercado que está valendo para a sua época, tá?
e confie que o seu corretor vai te dar as dicas do que está sendo, costumeiro no mercado naquela época, e realmente se você vai ter que desembolsar um dinheiro a mais para pagar o seu corretor ou não, tá? Então, ficou aqui a minha dica de milhões desta deste episódio, um episódio, onde a gente fala de como escolher o seu corretor de imóveis, aquele corretor certo para você, tá? Então, e a mais recente novidade da nossa indústria é que cada profissional deve ser pago pelo seu lado da transação, tá? Então, você é comprador, você deve pagar a porcentagem que você estipula com o seu corretor, e você que está vendendo o seu imóvel, sim, você também pode acordar a porcentagem que vai ser paga para o seu corretor. E isso não impede que exista uma negociação, uma mutualidade, onde você pode definir quais corretores vão ser pagos e por quem, ok? Então é isso aí, gente. Então, encontrar o corretor certo pode transformar a sua jornada, tá? O corretor correto, ele pode te ajudar, ele pode te guiar e ele pode te salvar de armadilhas nas transações, ok? Um bom corretor, esse bom corretor, o que que ele vai fazer por você? Esse bom corretor, ele primeiro vai olhar o seu interesse antes do dele, ok? Vai ter um coração de professor, onde ele vai ter paciência de te explicar, mesmo que ele esteja te explicando a mesma coisa 10 vezes, ok? Vai estar disposto a te explicar tudo com paciência e com clareza, ok? Esse corretor, ele vai te atender dentro do seu horário e da sua necessidade, acordado isso desde do começo, desde a sua entrevista. Olha, se eu precisar de um corretor que só me atende das 9 às 10 da noite, você pode ser esse corretor? Às vezes é o único horário que eu vou ter disponível para falar com o meu corretor. Então, acorde isso. Esse corretor, o ideal para você é aquele que te atende no teu tempo, não no tempo dele, no teu tempo, tá? Lembre-se, você é o cliente, tá? Você é o cliente, não é você que está tentando conseguir a atenção de uma estrelinha, tá? Estrelinha para mim tem muitas, tá? Para você se transformar numa estrela cadente, é só você não saber o que perguntar e não acordar como você vai trabalhar com esse teu profissional antecipadamente. Esse teu profissional, ele pode estar dando dicas extremamente importantes para você, e você tem que confiar nesse profissional, tá? Então, nada de confiar em estrelas cadentes, gente. Vamos confiar nas pessoas que vocês têm afinidade e que você tem acordado desde o começo como você quer ser tratado e quais são os horários que você vai estar disponível para conversar com essa pessoa, tá? Outra coisa também, gente, vamos eh, respeitar a profissão do corretor no que lhe cabe, ok? Muito importante você saber que um corretor não é um contador, um corretor não é um advogado. Então, os corretores, eles são limitados nos seus conselhos e opiniões. O corretor que está te dando um conselho que é além da sua capacidade, do seu conhecimento e da sua profissão, ele pode estar te colocando em fria, ele pode estar te induzindo a fazer uma coisa que ele não deveria estar te induzindo. Então, às vezes o corretor fala assim: olha, mas isso você vai ter que perguntar para o seu advogado, ou isso você vai ter que perguntar para o seu contador, ou isso eu aconselho você procurar o tal profissional. Escuta o seu corretor, tá? Corretor não é psicólogo, corretor não é
não é agente de carros, porque as pessoas confundem as coisas e começam a comparar empréstimo de carro com empréstimo de casa, e o corretor não é advogado e também ele não é um contador, tá bom, gente? Então é isso, vamos lá. Encontrar o corretor certo pode transformar a sua jornada. Então, confia e com o seu instinto você vai achar o corretor correto para você, tá? Então, no próximo episódio, gente, no próximo episódio nós vamos estar falando como você vai buscar a sua casa ideal e como não cair na armadilha de se apaixonar pela casa errada. Isso pode acontecer e acontece muito. Como que você não vai se apaixonar pela casa que você não pode comprar? Isso é o seu corretor que vai te indicar como você não cair nessa armadilha, gente. Então, quais são qual é a lista? Como que você vai estar procurando sua casa ideal, tá? Como você não vai cair nas armadilhas de casa, você está procurando a casa errado, está procurando a área errada, está procurando o tipo de imóvel errado. Tudo isso nós vamos estar falando no próximo episódio. E, gente, como sempre, todos os nossos episódios são gravados no canal da Rádio TV Reli, tá? E também no meu canal Jane Pietroni 9584. Se você precisa conversar comigo, se você precisa de dicas, se você quiser mais explicações, se você tem perguntas, como que você pode me encontrar? Saia do aluguel na Flórida, esse é o meu Insta. Saia do aluguel na Flórida, meu Instagram, ou então, se você quiser, você pode procurar pelo meu nome também, Jane Pietroni, Realtor, meu Instagram, Jane Pietroni, também você me encontra no Insta. Você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é 973-954-1237, tá? Então, 973. Opa, gente, tô dando outro número que está escrito aqui na minha tela, desculpa. 973-986-1237. Vamos lá de novo? 9. É bom a gente errar, sabe por quê? Porque a pessoa começa a prestar atenção, né? Vamos lá de novo? 973-986-1237. Esse é o meu WhatsApp, tá? E meu Instagram, Saio do Aluguel na Flórida. E todos os episódios vão ficar gravados. Você vai encontrar a gente na Rádio TV Reli ou então no meu canal do YouTube, Jane Pietroni 9584. E, gente, olha lá, o primeiro que me procurar hoje, depois desse episódio, vai ganhar minha mentoria individual Saio do Aluguel gratuitamente. O que que é essa mentoria? Essa mentoria é um curso, é um guia, é onde eu vou sentar com você individualmente, tá? Um a um, e eu vou te ensinar passo a passo do A ao Z, do começo à entrega das chaves, e eu vou estar te acompanhando passo a passo e te ensinando como você faz para sair do lugar que você está agora, do aluguel, até a compra da sua casa própria. Ah, Jane, mas eu ainda tenho que me preparar, faz muito tempo, eu tenho ainda que montar o meu crédito. Gente, a minha mentoria, ela, assim que ela termina, depois eu tenho acompanhamento, tá? Onde eu vou fazendo o acompanhamento do teu passo a passo, do seu guia. Então, às vezes demora um ano, às vezes demora 2 anos para a pessoa se preparar, está tudo pronto para comprar. Sim, isso acontece, pode acontecer, pode demorar 2 anos, mas sem planejamento, você nunca vai comprar, você não chega a lugar nenhum. Com planejamento, você vai chegar em algum lugar num determinado tempo. Para isso que serve o planejamento. Então, independente se eu posso deixar você pronto para comprar daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 2 anos, eu quero que você entre em contato comigo para você fazer parte da minha mentoria, para mim poder estar te ajudando e te guiando de A a Z, como você pode estar comprando a sua casa muito antes que você espera, tá bom? Gente, então
É isso, até lá e lembre-se, com muito planejamento e tranquilidade, você sim vai sair do aluguel, tá? Um beijo no coração e não esquece de acompanhar a gente na Rádio Rally.